Só vamos, levanta aí, estende a mão, só vamos orar por ela. A gente já viu que ela já está na unção, já está na pegada, mas... Senhor Deus, nós queremos te agradecer por esse presente que o Senhor nos deu nesse fim de ano, que foi a vinda da Eric e do Ramon para o Brasil, Senhor. Muito obrigado pela oportunidade da gente matar a saudade, da gente poder aprender um pouco mais com eles, dividir, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela presença deles aqui. E nesse momento, Pai, eu quero te pedir a tua unção, Senhor, sobre a vida da Érica, que o teu Espírito, Senhor, continue a falar através dela, assim como ele já tem falado nesse início de culto, Senhor, que haja, Senhor, na vida da Érica, ousadia, intrepidez e, acima de tudo, Senhor, sensibilidade para ouvir a tua voz, Senhor. Nós te agradecemos pela vida dela, Senhor, e declaramos o nosso amor, Senhor, enorme, gigante por ela, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Para aproveitar esse clima de fim de ano, festas, né? Vamos fazer um tema bem alegre. A pregação de hoje, o tema dela é um passeio pelo primeiro cemitério. O primeiro cemitério é o primeiro cemitério mesmo. O primeiro cemitério que existiu. Nós não sabemos se era exatamente assim, mas era um cemitério. Primeiro eu quero que vocês comecem olhando essa imagem de lápides, que vocês pensem o que é a morte para você. O que a morte te faz sentir? O que ela representa para você? Pensem um pouco sobre a morte. Aí eu quero perguntar, tem alguém aqui que perdeu alguém muito próximo, mas muito próximo mesmo, não amigo, aquele amigo que você vê de vez em quando. Próximo, ou amigo próximo ou família. Alguém perdeu alguém nesta semana? Neste mês? Familiar ou amigo muito próximo? Alguém levantou? Bom, se for levantar, levanta bem alto para eu ver. Alguém perdeu nos últimos 6 meses? Alguém muito próximo? Gente, né? Perdeu? Você pode me dizer quem foi? Seu vô. O que você sentiu? Não, não quer, tá bom. O que a morte representa para você? Para algumas pessoas, a morte é uma coisa bem próxima. Quando você vive uma morte recente, você sente quase que fisicamente aquela morte. Uma dor, um aperto, uma falta de ar. Em alguns casos, a morte não é tão dolorosa. Por exemplo, tem alguém aqui que tem algum avô ou bisavô que esteja muito velhinho e que você sabe que a morte está pronta? Quem tem alguém? Vem alguém aqui, alguma dessas... Levanta a mão de novo, deixa eu ver. Alguém que a morte está bem próxima. Vem me contar. Sossô. Quem é? Todos meus avós. Avós são... Minhas duas avós têm 83 e meu avô 86, alguma coisa assim. Então, mas... Estão bem de saúde, mas você sente que a morte está próxima. Quantos anos tem sua avó, Isa? 94. E você acha que se ela tivesse uma morte tranquila nos próximos anos, qual seria a sua sensação? Ai, difícil. Eu ia ficar arrasada. É minha única avó. Desde que eu sou muito pequena, eu nunca tive nenhum vô. E minha outra avó morreu, eu era muito nova. Ela é a única. E eu vejo ela todo dia em casa e tal. Então eu ia ficar arrasada. Tá. Bom,
Resumindo, tanto de perto quanto de longe, todos nós já tivemos, provavelmente com a nossa idade, algum contato com a morte. Ou com a morte que já aconteceu, ou com uma morte iminente de alguém que está velho na nossa família e que a gente crê que vai morrer logo. Eu quero falar também sobre epitáfios. Quem aqui sabe o que é um epitáfio? Levanta a mão. Epitáfio, bom, já que é pouca gente, eu vou contar. Epitáfio são inscrições que aparecem nas lápides de um morto. Já que nós vamos falar do primeiro cemitério, eu quero começar a pensar nos cemitérios antigos. Os cemitérios atuais não têm muitos epitáfios. Hoje a gente está perdendo o costume de escrever nas lápides. E às vezes nem lápides são, né? São outros tipos de cemitério. Mas o que se escrevia num epitáfio? Vocês sabiam que quando a pessoa tinha uma fé forte, aquela fé estava escrita na lápide da morte dela? Onde ela estava enterrada? Por exemplo, imaginem. Érica Pozella, Érica Marques Pozella Vilar. Amou a Deus, serviu a Jesus durante toda a sua vida. Esse poderia ser o meu epitáfio. Amém. Outras coisas que apareciam nos epitáfios antigamente eram pragas ou epidemias de doenças. E algumas vezes, quando tinha, sei lá, uma epidemia de tuberculose, na época que tuberculose matava, poderia aparecer na lápide de alguém. Lohan o quê? Seu nome inteiro. Lohan Gerard Luiz Lopes. Falecido por causa de epidemia de tuberculose. Outra coisa que apareciam nas lápides de cemitérios antigos. Outra coisa que poderia estar no epitáfio, numa lápide, era a morte precoce de alguém. Quem aqui tem alguém próximo que morreu bem jovem? Um amigo, um parente, poderia estar escrito lá. Fulano de tal. Morreu aos 13 anos de hemorragia interna. Normalmente, nas lápides, nem sempre você colocava idade quando a pessoa morria velha. Mas se a morte fosse precoce, provavelmente ela estaria na lápide. Então, fizemos uma breve introdução para que a gente possa começar o nosso passeio pelo primeiro cemitério que existiu. Então, eu quero pedir que vocês abram a sua Bíblia ou seu celular em Gênesis 5, versículo 1. Bom, vou ler. Em Gênesis 5, a partir do versículo 1, está escrito: este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou, e chamou o seu nome Adão no dia que foram criados. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança. E gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. E pôs-lhe o nome de Sete.
E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos. Prestem atenção nas idades, 800 anos. E gerou filhos e filhas. E foram todos os dias que Adão viveu, 930 anos, e morreu. E viveu Sete 105 anos e gerou Enos. E viveu Sete depois que gerou a Enos 807 anos e gerou filhos e filhas. Foram todos os dias de Sete 912 anos e morreu. E viveu Eno 90 anos e gerou a Cainã. E viveu Enos depois que gerou a Cainã 815 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enos 905 anos e morreu. E viveu Cainã 70 anos e gerou Maalalel. E viveu Cainã depois que gerou Maalalel 840 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Cainã 910 anos e morreu. Então, para começar esse passeio no primeiro cemitério, vocês leram esse texto onde vocês podem ver um texto, um capítulo da Bíblia, levemente macabro, onde nós podemos ver as primeiras pessoas que foram enterradas mortas. Então, para começar a palavra, eu quero dizer para vocês, a morte é certa. A morte começou na Bíblia. Aonde apareceu a morte na Bíblia pela primeira vez? A morte começou com uma promessa de Deus. Enquanto Adão e Eva ainda estavam no Éden, vivendo intimidade com Deus, vivendo o máximo da sua plenitude física e espiritual e emocional, Deus fez uma promessa, onde aparece a morte. E essa promessa está em Gênesis 3:3, que diz: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Adão e Eva não sabiam nada da morte. É como se Deus falasse algo para nós que não existe neste mundo. Nunca foi visto, nada parecido. Adão e Eva não sabiam, mas a morte já existia como uma promessa para aquele que desobedecesse a ordem de Deus. Aí aparece o nosso principal inimigo na história, Satanás. Sabe o que ele fez? Colocou uma duvidinha na cabeça, primeiro da Eva, depois do Adão. A dúvida era: será que a morte existe? Deus falou de morte, mas que morte? O que é morte? Será que ela existe? Em Gênesis 3:4 diz: então a serpente disse à mulher: certamente você não vai morrer. E lá estava o enganador para começar o seu grande papel de enganar os homens. E então o que aconteceu? O que aconteceu? A morte entrou no mundo. No dia que Adão deu ouvido, Eva deu ouvidos à serpente e Adão também, e eles acharam que a morte não existia. E então, como está em Romanos 5, de 12 a 14, o que aconteceu? Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a
todos os homens. Por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Até sobre aqueles que não tinham pecado à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Sabe o que disse? De Adão até Moisés, quando Deus enviou a lei, quem reinou foi a morte. Não existia ainda a lei de Deus. E depois de Adão, depois dele pecar, quando a morte teve poder sobre eles, ninguém mais comeu do fruto da árvore proibida. Mas todo mundo morria. Você pensa, poxa, que sacanagem. O Adão fez a burrada, ele e a Eva, e todo mundo desde então morria. E olha que engraçado, Adão abriu a porta para a morte quando ele pecou. Nas próximas pessoas, era a morte que abria a porta para o pecado. Então vamos pensar, no primeiro cemitério, quem mandava no mundo era a morte. A primeira pessoa que morreu foi assassinada. E não foi um assassinato qualquer. Ele foi assassinado pelo próprio irmão. Quem foi assassinado? Abel. Gênesis 4:8. E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Qual foi a primeira? Então vamos pensar já numa lápide aquela, Abel. Estaria escrito no epitáfio de Abel: servia a Deus com excelência, agradou a Deus e foi morto, assassinado pelo seu irmão, agricultor, e foi morto, assassinado pelo seu irmão. A primeira pessoa que teve morte natural na humanidade foi Adão. Gênesis 5:5. E foram todos os dias que Adão viveu, 930 anos, e morreu. Próximo, Adão. Adão foi criado do pó da terra, primeiro homem feito à semelhança de Deus. Tinha intimidade com Deus. Vivia no paraíso, andava com Deus. Deu ouvidos à serpente e morreu. Como vocês viram no texto, as pessoas viviam muito. 900 anos, 800 e tanto. 912. Está completamente longe da nossa realidade atual, certo? Hoje, uma pessoa com 94 anos, a gente já considera que está bem perto da morte. A verdade é que nós não temos provas para dizer o porquê hoje nós morremos mais rápido do que antes, do que no tempo do primeiro cemitério. Deus é quem determina a duração da vida, tanto da vida daquele tempo, quanto da sua vida hoje. E o que mais nós podemos ver nesse texto?
A morte está longe para alguns e está perto para outros. Noé viveu muitos anos. Abel não viveu tantos anos assim. E ambos tinham o conhecimento de Deus. Eu quero dizer para você hoje, pode estar parecendo mórbido. Tire uma foto que eu vou postar no Insta. A certeza da morte e a preparação para a morte te prepara para viver. Por isso que hoje eu estou falando sobre a morte para vocês. Ninguém está preparado para viver, a não ser que esteja preparado para morrer. Quem aqui está preparado para morrer, levanta a mão. Bem alto, bem alto. Mentiroso. Para vocês poderem entender um pouco melhor essa parte. Eu vou dar uma cortadinha aqui no pescoço. De verdade, vai. Não? Aqui, ó, por aqui. Perto da... Vai, rápido, rápido. Pronto, acabou. Palmas pro Lucas pela sua encenação. Não conta pra sua mãe, tá bom? Bom, a minha brincadeira é... Obviamente, o que eu falei aqui, todos vocês já sabem, a morte é certa. Todo mundo acredita na morte, certo? Então eu quero começar a dizer isso. Você precisa estar preparado para a morte. Sabe por quê? Segundo ponto, assim como a morte é certa, a vida é incerta. Incerta. Nós podemos reparar que as idades foram diferentes, certo? Por quê? Não seria muito mais fácil se todos nós tivéssemos uma data de validade igual? Você nasce e aí vem dizendo assim, ó, Deus manda o recado. Vai viver, todos viveremos 100 anos. Quando no dia do aniversário de 100 anos, você vai morrer, todos nós. Não seria muito fácil a vida assim? Para que ter medo das coisas, da morte? Todo mundo viveria igual. Mas isso acontece? Hã? Vocês acham que a morte está reservada para os velhos? Nós do IA vivemos juntos, claro que com diferentes profundidades, mas nós vivemos juntos a morte da Camila. Super perto da apresentação do Brilha, certo? Foi o Brilha Jesus? Sim. Quantos anos tinha a Camila quando ela morreu? Alguém sabe? Eu não me lembro. 23? 23. Quem tem 23 anos aqui? Levanta a mão. Quem tem menos de 23 anos, ou quem está perto de 23 anos, levanta a mão. Levanta alto. Ai, super perto de 23 você. Quero chegar no ponto que diz, prestem atenção em mim. Ai, a Érica só está falando de morte. Credo, isso não é para mim. Só para minha vovozinha. Eu quero que todos abram em Eclesiastes 12. Eclesiastes 12.
título é 1, o versículo 1. Abriram? Bom, em Eclesiastes 12, 1, está escrito: lembra-te, você, trate de se lembrar do seu Criador enquanto você é jovem. Ou seja, hoje. Antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venham a dizer: não tenho neles alegria nenhuma ou contentamento. Esse texto, ele pode falar de uma aflição que beira a morte, ou ele pode falar da própria morte. Então, agora chegou a parte da morte que te interessa, porque até agora você estava falando. Estamos falando dos velhos da época de Adão que morreram. Agora é para você. Deus fala para você agora: se lembra de mim enquanto você é jovem, que um dia a coisa pode ficar mal para o seu lado. Lembrem-se de mim enquanto você ainda é jovem. A primeira pessoa que morreu na humanidade, se aquele é o primeiro cemitério, vamos pensar que a primeira lápide é de Abel, um jovem. A primeira pessoa que morreu na humanidade foi um jovem. Ou seja, lembrem-se do seu Criador enquanto vocês são jovens. No texto de 1 Pedro 1:24 diz: porque toda a carne, esta carne, isso teu corpo, porque a gente está falando da morte física. Essa carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu a flor. Sabe o que quer dizer? A Bíblia está comparando a sua vida a essa microflorzinha. Se a gente estivesse olhando para um jardim, porque eu peguei uma imagem tão próxima, porque se você olhasse de um jardim, você ia ver pequenos pontinhos amarelos. Nós aqui somos um jardim enorme, verde, com pequenos pontinhos amarelos. Você já pegou uma florzinha dessa e balançou? Destrói. Uma florzinha dessa, se ficar numa época não muito propícia, fica no sol, seca, cai e morre. Deus, na sua plenitude e na sua grandeza, Ele olha para a nossa vida física e Ele vê florzinhas assim. E Ele quer dizer, a vida, ela é tão frágil. Ela é tão frágil, ela é tão frágil. Quando nós somos jovens, nós não temos medo de morrer. Nós somos corajosos, nós fazemos o que nós queremos, nós fazemos tudo da nossa vida para o nosso próprio bem. Por quê? Porque eu tenho a vida toda. Eu tenho a vida inteira para fazer o que eu tenho que fazer. Por enquanto, eu posso fazer o que eu quero fazer. Só que o que a gente não para perceber é que a Bíblia diz que você é essa florzinha da sua vida. Se bater um vento, tchau. Tá bom, Érica, tá bom.
Mas para pensar, Deus me ama, eu tenho um propósito, eu tenho um ministério, eu tenho algo grande para o meu futuro, eu tenho muito futuro pela frente. Será que a Camila nunca pensou isso? Ela estava fazendo faculdade, é de enfermagem, não era? Fisioterapia. Para que ela estava fazendo faculdade? Para ter uma profissão, para trabalhar, para ter uma condição financeira, para ter uma família, para ter filhos. Nós não conhecemos a plenitude dos planos de Deus para nós. Assim como Abel, que foi um homem que agradou o coração de Deus com o seu sacrifício, não imaginava que o seu fim seria assim. A vida é incerta. A Bíblia não diz só que a nossa vida é como uma florzinha, diz que a vida é como outra coisa também. Ufa, essa deve ser melhor. A Bíblia diz em Tiago 4,14, que a vida é como um vapor. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque o que é a sua vida? O que é a sua vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois desaparece. Deus, na sua grandiosidade, na sua plenitude, Ele vê a duração da nossa vida e a incerteza, claro que debaixo da soberania e do poder dEle, como um vapor que aparece e desaparece. Gente, mas a minha vida é tudo, desde que eu nasci eu vivo. Sabe, eu sempre existi, eu nasci existindo. Não existe a vida sem mim. Eu nunca vou morrer, eu nunca vou morrer. Não é? É assim, cara, a sensação de poder absoluto na juventude, certo? Você pode fazer o que você quiser, você tem poder para tudo, nada vai acontecer, tudo vai dar certo. Você pode fazer uma coisa agora, ou você pode deixar para fazer daqui 20 anos, quando eu for adulto. Quem dos dois vai morrer? Depende. Quem é ele? Você olhando esta foto, quem você acha que vai morrer? Os dois. Quem vai morrer primeiro? Depende porque eu estou falando há meia hora já. Se eu não tivesse, todo mundo ia olhar a primeira pessoa. O velhinho, coitadinho, tá? Nós temos uma concepção de vida e morte de acordo com o que o mundo nos mostra e de acordo com o nosso desejo do coração. Onde nós desenhamos uma morte muito distante e uma vida super certa, uma vida muito longa. Mas a Bíblia diz que a morte é certa e a vida é frágil. A vida é incerta. A verdade é que o velho vai morrer em breve, mas o jovem pode morrer em breve. Entenderam a diferença? Hoje em dia, uma pessoa de 95 anos, 100 anos, certamente vai morrer num futuro próximo. Mas você, jovem, pode morrer. Credo, ainda vai terminar com Feliz Natal e próspero Ano Novo. Tá acabando, Feliz Natal e próspero Ano Novo.
Então tá bom, mas a Bíblia deve ter alguma coisa boa para terminar essa palavra. Mas antes disso, eu quero lembrar com você a parábola do jovem rico. O querido jovem rico. Este nosso querido jovem rico era jovem e rico. Ele tinha negócios prósperos, uma colheita muito grande. E aí o cara começou a ficar rico. Rico, 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 rico. E a grana dele daria para o resto da vida. Já pensou? Vai, não precisa ser tão jovem que nem vocês. Jovem que nem eu, vai. 28 aninhos. Com carinha de 20. Jovem rico. Podia parar de trabalhar. Aí sabe o que o cara falou? Tive uma ideia genial. Eu sou tão rico que eu vou juntar tudo que eu tenho, vou guardar, vou viver de renda, só curtindo a vida. É tudo meu. Para o cara, a partir do momento que ele conseguiu toda a riqueza, que era o que ele tanto que sonhava, ele falou, tô bem, vou viver bem para o resto da vida. Aí, de repente, aconteceu uma coisa. O que aconteceu com ele? O que aconteceu com esse jovem rico? Deus olhou para ele e falou com ele. Sabe o que Deus falou? Ai, que burro. Não eu, Deus. Entendeu? Deus falou. Ai, que burro. Nas palavras bíblicas, seu louco. Hoje vão pedir sua alma. Eu vim te contar. A dona morte está chegando. É hoje. Aí Deus fala para ele assim. É aí que eu quero que vocês prestem atenção. Aí Deus olha para o jovem rico e disse, seu louco, a morte está chegando e ela vai pedir sua alma hoje. Sabe que tudo que você está preparando, para quem é? Para que você fez tudo isso? Você achou que você ia viver? Você vai morrer hoje. O que adianta? Você é louco. Você é rico no mundo, mas você é pobre para Deus. O jovem rico era um cara que investiu em tudo para o futuro dele. E quer saber? Deu certo. Ele fez faculdade, estudou pra caramba. Sabe, quando foi pro Enem, então, estudou demais. FUVEST, cursinho. Cara, aí foi para a faculdade, pegou o melhor trampo, começou a crescer, estava bombando, só no sucesso. Chegou num ponto que ele era mega rico, jovem. Cara, tem alguma coisa que você queira mais do que ser mega rico, jovem? Cara, muito jovem, ele falou, posso parar de trabalhar e vou ser rico pro resto da vida. Aí Deus chega para ele e fala, seu burro, que burro? A morte está chegando e você vai morrer hoje. Ela vai pegar sua alma. Repreende. Não é para ele. Eu estou contando do jovem rico para ele. E quer saber? Tudo que você tem aqui, para quê? Porque você é rico para o mundo, mas você não é rico para Deus. O que eu quero falar para você hoje, antes de chegar na parte boa da vida, vai chegar a vida, a parte que eu vou falar, a parte boa, vai ser só morte. Mas eu falei, para você
está pronto para viver, você tem que estar pronto para morrer. E sabe quando você está pronto para morrer? Quando você fez a vontade de Deus hoje. Se você fizer a vontade de Deus hoje, está pronto para morrer. Se você estiver apaixonado por Ele hoje, está pronto para morrer. Se você tiver a consciência do que é riqueza, que vale mais do que uma florzinha que pode cair a qualquer momento. Se você tiver a consciência do que é a riqueza de verdade, você está pronto para morrer. E como eu disse, quem está pronto para morrer, está pronto para viver. Volta no cemitério. No primeiro cemitério, talvez não tenha sido nada a ver com isso. Mas você pode olhar lá e imaginar Abel, Adão, Enos, Maalalel, toda a descendência de Adão, vivendo, morrendo, vivendo, morrendo, vivendo, morrendo, vivendo e morrendo. Nada que está na Bíblia está por acaso. Sabe quando você faz aquela leitura anual e aí chega na parte que começa umas listas chatas demais? Você fala, eu vou dar uma miguezinha, vou dar uma puladinha. Você faz aquela leitura dinâmica, assim, ó, na diagonal, bateu, voltou. Já li esse capítulo. A lista do primeiro cemitério não está na Bíblia em vão. E a parte que para mim fecha com chave de ouro, essa lista do primeiro cemitério, está aqui. Em Gênesis 5, 21. Eu posso ler para vocês. E viveu Enoque 65 anos, e gerou a Matusalém. E andou Enoque com Deus. Depois que gerou a Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque, ou seja, Enoque viveu 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais. Porque Deus tomou para si. Enoque viveu na era onde a morte reinava no mundo. Não tinha nem o poder da lei para fazer a vontade de Deus. Eles estavam a Deus dará. Mas Enoque andou com Deus. E no primeiro cemitério não está o nome de Enoque. Porque ele não morreu. Enoque não está na Bíblia por acaso. E eu não estou chorando porque eu sei alguma coisa sobre o Enoque. Eu fico emocionada porque ele me representa. Enoque representa todo aquele que um dia não vai morrer. E a única coisa que eu sei sobre este homem que não morreu é que ele andou com Deus. Ele estava pronto para morrer. E ele não foi levado para Deus com 900 e tantos anos. Antes disso, Deus o levou. Mas não por via da morte. Não. E esse texto do primeiro cemitério, ele está aqui para nos ensinar algo sobre morte e vida. Eu disse que a morte é certa, a vida é incerta
E a terceira coisa que eu vou encerrar dizendo é: ande com Deus e viva para sempre. Mesmo se um dia o meu corpo morrer, eu tenho uma garantia de vida eterna. Eu nunca vou morrer. Eu nunca vou morrer. Enoque é uma luz num capítulo de trevas. Enoque é uma luz no capítulo do primeiro cemitério. Ele é um exemplo da vida num capítulo de morte. Como você pode andar com Deus? Eu não disse, ande com Deus e você vai viver para sempre? Então você fala, o que é andar com Deus? O que é andar com Deus? Romanos 5 começa dizendo: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. 2 Coríntios 5:7, porque andamos por fé e não por vista. Existe um jeito de andar com Deus e viver para sempre. E esse caminho está na fé da salvação que só Jesus dá. Ele é o seu Salvador, Ele te salvou do quê? De tanto mal. Mas uma coisa que Ele te salvou instantaneamente, quando você creu nele como seu Senhor e Salvador, foi: Ele te salvou da morte. Talvez você nunca tenha ouvido a voz dele, mas o Espírito de Deus que está nesse mundo te convenceu, e pela fé você pode andar com Deus. Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça vocês foram salvos da morte eterna, por meio da fé. E isso não vem de vocês, isso vem de Deus, é presente de Deus, é dom de Deus. Não vem de obra para que você ache que você é bom. Você não pode se salvar da morte, mas Ele pode. Jesus é vida eterna. Sabe isso aqui, ó? Não é nada. Não é nada, não é nada. 1 João 5,12. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Simplifica. Tudo que eu falei até agora, quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Vocês têm noção do que vocês sabem? É uma verdade que te separa de uma morte eterna para uma vida eterna. Primeira João 5,13. Estas coisas vos escrevi para vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna. E para que vocês creiam no nome do Filho de Deus. Qual é o nome do Filho de Deus? Qual é o nome do Filho de Deus?
Eu falei para vocês sobre a morte, porque vocês estão brincando de viver. Mas é importante saber que a morte é certa. Ela pode estar longe ou ela pode estar perto. Vocês têm que viver com Ele e para Ele hoje. No dia da sua juventude. Você está perdendo tempo com o quê? E não quer dizer que Ele não quer que você faça uma faculdade, que você trabalhe, que você busque um futuro digno. Não, Ele quer que você faça isso. Mas Ele quer que você ande com Ele. Ele quer que você seja rico aos olhos dEle. Ele quer que você esteja preparado hoje para morrer. Para assim poder estar preparado para viver. Vocês sabem o que é isso? Quem é esta pessoa? Satanás? Quem é? Você chamaria isso do quê? No Halloween, quando você vê isso aqui, você fala que a pessoa está vestida do quê? De morte. Você sabe o que a morte está segurando na mão dela? Hã? Sim. Sabe como isso pode ser chamado também? Aguilhão. Aguilhão é uma ferramenta pontuda de corte. É por isso que eles botam a morte segurando isso. No mundo, a morte ainda reina. O pecado vem da morte e a morte gera pecado. O pecado vem da morte e a morte gera pecado. Se você está sendo ainda dominado por pecado, você está sendo dominado pela morte. Mas assim como eu terminei, põe o último. Eu quero terminar essa palavra dizendo uma coisa, para que você se sinta alimentado pelo Espírito Santo de Deus a andar com Ele. E eu quero terminar dizendo: morte. Sabe quem representa a morte? Satanás. Satanás não é um desenho. Ele é real. Os seus demônios são reais. Principados e potestades são reais. E eu quero declarar essa palavra na vida de vocês agora, para que vocês ouçam, para que Deus que está aqui ouça. E para que Satanás ouça. Porque a palavra de Deus tem poder. Morte, aonde está o seu aguilhão? Onde está, inferno, a sua vitória? Ora, esse aguilhão da morte é o pecado. Se você acha que o pecado não é nada, ele é o aguilhão da morte. É o que vai te matar. É o que podia te matar, mas não. O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Você sabe por que a força do pecado é a lei? Porque existe uma lei que você nunca vai ser capaz de cumprir. Você não é capaz de ser perfeito. Mas graças a Deus que nos dá a vitória. Por meio de Jesus, o seu Salvador.
Portanto, meus irmãos, fiquem firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão. Andar com Deus, lutar para que o reino dele seja estabelecido. Andar com Deus. E morte, onde está o seu aguilhão? Você não pode me matar. Inferno, onde está a sua vitória? Graças a Deus por Jesus Cristo. Feche os seus olhos. Eu declaro, pelo poder do nome de Jesus, que todo o poder do pecado está sendo derrotado agora. Nós andaremos contigo, Senhor. Nós andaremos contigo, Senhor. Assim como Enoque, nós seremos retirados para junto de ti. Nós temos vitória sobre essa morte. A morte e o pecado não têm poder sobre nós. Eu declaro vida, eu declaro vida, eu declaro a vida verdadeira. Eu declaro olhos abertos para entenderem que é na nossa mocidade que nós devemos buscar ao Senhor. É na nossa mocidade que nós devemos lutar para que o seu reino seja estabelecido. Porque a nossa obra não é em vão. Porque o nosso trabalho não é em vão. É assim que nós derrotamos a morte deste mundo. Porque eu não quero só que a morte não esteja sobre mim, mas eu quero levar a salvação a todos aqueles que foram escolhidos pelo Senhor. E que a luz de Jesus resplandeça nesse mundo de morte, que haja vida por meio de mim. Que andando com Deus eu leve a vida, que andando com Deus eu leve a vida.